Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Citroën Basalt Shine. Essa aqui é a versão mais completa do novo SUV Sedan, um crossover, né, melhor definido, aqui da Citroën. Como vocês já devem saber, esse aqui é o nosso vídeo de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí para conferir na estrada como que fica o consumo, a suspensão, se ela é muito molenga, se ela é muito dura, a direção também, né? Às vezes ela é leve demais, às vezes é muito pesada. Vamos conferir isolamento acústico, logicamente o desempenho saindo do pedágio. A gente pisa fundo, padrão aqui no canal. E esse carro não tem assistências à condução, eu já adianto para vocês, porque quando tem a gente separa os vídeos. E esse aqui é um carro um pouco mais básico, já vou falar de preço também para vocês, por isso que não tem nenhum recurso como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, nada disso. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do interior para vocês e vamos lá para a estrada então, testar como que se comporta o Citroën Basalt Shine. E depois daquele trânsito infernal no centro de São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, na verdade, agora nós estamos pegando a rodovia dos Bandeirantes para testar finalmente aqui o Citroën Basalt na versão Shine. Bom, pessoal, já resetei ali pra gente a nossa média de consumo B. Felizmente esse carro tem 2 trips de consumo. A gente já testou modelos de quase R$500 mil que não tinham mais de um trip de consumo. Então, apesar de ser básico, vai meus parabéns aqui pra Citroën. Antes de qualquer coisa, já quero pedir pra vocês, por favor, deixe o seu like, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pro nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita esse momento para dar também aquela hypada no vídeo, que é uma função nova, completamente gratuita do YouTube. Você tem a opção de pagar também, o que ajuda ainda mais o nosso canal, mas de qualquer forma você já está apoiando o nosso trabalho. Bom, pessoal, eu sempre gosto de começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico. Aqui já é um conjunto bem conhecido de vários modelos da Stellantis, inclusive que já passaram por testes aqui no canal. Nós temos o motor 1.0 T200, aquele Turboflex de 3 cilindros em linha que tem injeção direta. Ele rende uma potência máxima de 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina. O torque é sempre de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis e está disponível em somente 1.750 rotações. E isso é legal porque você não precisa encher muito o motor para que você tenha então um bom desempenho, uma boa resposta desse conjunto mecânico, desse powertrain. Bom, junto com esse motor 1.0 turbo, a gente tem a transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas, mas aqui na Stellantis funciona um pouquinho diferente. Não só no Citroën, mas a gente já viu também na Peugeot, nos modelos da Fiat, enfim. Quando você está andando de forma mais tranquila, como a gente está agora, sem pisar muito fundo, ele está funcionando de fato como um CVT. Então ele vai colocando a rotação do carro conforme necessário. O legal do CVT é justamente que ele se adequa mais fácil à situação que você está. Agora, se você der um pé no fundo, um CVT convencional, ele vai ficar infinitamente aquele barulho de enceradeira, né? Aqui isso não acontece porque ele simula 7 marchas. Então, andando de forma tranquila, você tem aquele funcionamento normal do CVT, ou seja, são 2 polias variáveis que têm relações praticamente infinitas. É como se tivesse marcha infinitamente. Acontece que uma transmissão automática do tipo convencional, ela tem engrenagens. Então você engata a primeira, depois troca para a segunda, troca para a terceira e assim por diante. O CVT não, ele tem 2 polias que vão variando. Por isso que chama continuamente variável nessa transmissão. E logicamente a tração desse carro é somente dianteira. Seria muito legal ver um Basalt com tração nas 4 rodas, mas provavelmente isso nunca vai acontecer, né? E eu preciso falar para vocês sobre isolamento acústico. Talvez pela gravação vocês já percebam um barulhinho a mais do que o normal. E no caso é o barulho de vento, tá? Porque o isolamento acústico desse carro não é muito primoroso, não posso mentir para vocês. É um carro mais básico, hoje custa inclusive R$105 mil. É um valor bem competitivo, já adianto para vocês. Na avaliação completa a gente vai descobrir se vale a pena ou não, porque eu vou mostrar detalhe por detalhe desse carro. Mas o preço é bom. Hoje em dia qualquer carro passa muito fácil desse valor de R$105 mil, né?
Mas enfim, por ser um modelo um pouco mais de entrada, você tem então um isolamento acústico um pouco mais pobre, digamos assim, menos trabalhado. Então aqui a gente está a 120 km por hora, a gente escuta bastante o barulho de vento entrar aqui na cabine. E todos os 4 vidros estão devidamente fechados, tá? É algo que vai te incomodar absurdamente? Provavelmente não, mas você nota que é uma construção realmente mais simples do carro. Vamos falar um pouquinho de direção. Ela é elétrica do tipo progressiva, ou seja, conforme a velocidade ela vai enrijecendo. Aqui é 115, 120, você percebe que ela... Ó, perceberam como o caminhão atrapalhou o barulho dele? Por quê? Porque o isolamento acústico, como eu disse, não é tão primoroso. Mas voltando ao assunto da direção, a 115 a 120 ela vai ficar mais rígida por ser elétrica progressiva. Mas ainda assim ela é bem macia, tá, pessoal? Na cidade eu acho ela muito boa, porque ela é bastante macia, mas você tem velocidades mais baixas, né? Então para manobrar, para fazer uma curva, algo nesse sentido, é realmente muito bom, muito legal, fica bem confortável de dirigir o carro. Agora na estrada eu acho que ela ainda fica um pouco mole, se vocês repararem. E ela não é muito direta, né? Então a gente mexe o volante aqui, ó, o carro quase não se mexe. Isso é normal para um carro com pegada mais confortável, tá? Você vai ter uma direção um pouco mais direta e modelos com uma proposta esportiva um pouquinho maior. Vamos aproveitar aqui que a gente tem bastante desníveis no solo para a gente falar um pouco sobre suspensão. Para ser sincero, gostei muito, tá, dessa suspensão. A gente já tinha visto isso também no Citroën C3, foi o primeiro carro de imprensa que testamos aqui no canal, e também no C3 Aircross, também na versão Shine, assim como esse aqui, que é a versão mais cara dos Citroën atualmente. O acerto de suspensão aqui eu acho muito bem trabalhado, porque é um carro bem confortável, mas ele não é extremamente molenga. Logicamente, você fazendo curvas um pouco mais pesadas com ele, abusando um pouquinho mais, fazendo mais rápido, tem bastante rolagem de carroceria, então ele inclina bastante. Mas isso é normal para um carro confortável, tá? Não achei nada excessivo. É somente uma característica que você nota, já que a suspensão é um pouco mais macia. Mas, tanto na cidade quanto aqui na estrada, você tem um carro extremamente confortável. O que me incomoda um pouquinho são os bancos. Eles são, assim, bem duros, né? Se eles fossem mais macios, acho que contribuiria ainda mais para o conforto dos ocupantes. Mas ainda assim, tá de parabéns a suspensão aqui do Basalt. Apesar de uma posição de dirigir bem alta e esse carro infelizmente não ter a regulagem de profundidade do volante, você tem somente de altura, eu acho que é um carro bem gostoso de você dirigir. Logicamente, se você sai de um carro mais caro, no começo você pode estranhar um pouco pela simplicidade dele. Mas quando você costuma, fica um carro realmente bem gostosinho. Então até o momento a gente não está passando nenhum sufoco aqui. Tá bem gostoso viajar com esse carro. Agora o que a gente percebe bastante aqui, além do barulho do vento, é um pouco da rolagem dos pneus. Nesse asfalto aqui que faz um pouco mais de barulho, a gente percebe bem isso. E também o barulho da motorização, tá? Subindo um pouquinho mais o giro, não falo nem de pisar no fundo, isso a gente vai conferir daqui a pouco. Mas você pisando um pouquinho mais no acelerador, você já percebe entrar bastante barulho de motorização aqui na cabine. E como nós estamos chegando aqui no pedágio, vamos falar para vocês como que ficou a nossa média de consumo 100% de estrada. Isso porque saindo do pedágio a gente vai pisar fundo para testar o desempenho. Então logicamente vai prejudicar a nossa média. Ó, Trip B, que a gente resetou ali no começo da rodovia dos Imigrantes. Temos aqui 24,5 km rodados, média de velocidade de 118 km por hora e consumo de, pasmo, 19,4 km por litro. Ou seja, podemos dizer que o Citroën Basalt é extremamente econômico rodando na estrada. Isso se deve também pelo design coupé, que facilita um pouco a aerodinâmica, e também pelo peso, aqui são 1.191 kg, ou seja, é um carro leve para esse porte que ele tem. Tudo bem que ele não é tão largo, mas ele é bem compridinho e também não é assim extremamente baixo. Então o consumo de 19,3 eu acho excelente. Pessoal, saindo aqui do pedágio, eu já coloquei no modo esporte, a gente já percebe ele um pouco mais agressivo. Ó, 30 aqui por hora, ó, deixa eu estabilizar no 30, pé no fundo. Ó, tem um lag bem grande, mas depois a gente vê que responde legal. Lembrando que estamos aqui com o ar-condicionado ligado. Ó, chegamos no 120. Estamos com o ar-condicionado ligado, o que rouba um pouco de potência da motorização.
e estamos também na gasolina, ou seja, ele tem 5 cavalos a menos do que teria se estivesse com etanol. Então, dadas essas condições, eu acho que é um desempenho muito legal aqui para o Basalt. Te impressiona? Obviamente não é um desempenho incrível, tá, pessoal? Mas é bom, você tem boas retomadas. Então, se você for fazer, por exemplo, uma ultrapassagem, muito provavelmente você não vai ter problema com esse carro. 100 por hora, pé no fundo, ó, tem um pouco de lag só no começo, mas depois, ó, mesmo na subida, ele sobe bastante o giro, né? Mas ele desenvolve bem, ó, chegamos ali a quase 130 km por hora. A crítica que eu tenho para fazer é, o modo esporte, ele fica posicionado aqui na esquerda, não sei se vocês conseguem visualizar, e eu só consigo ver se eu jogar a cabeça muito para a esquerda e abaixar, ou seja, fica bem escondido, tá? E não muda absolutamente nada no painel, ou seja, pode ser que às vezes você acabe andando com o modo esporte ligado sem nem mesmo perceber. Dá para notar que o carro fica mais arisco, mas você pode ser um pouco mais distraído e não se atentar a isso. Nós estamos chegando aqui no final do nosso percurso de rodovia. Vamos conferir então como que ficou o consumo, incluindo aquelas nossas aceleradas. Até o pedágio a gente viu que ele é um carro muito econômico, mas ir pisando um pouco depois. Vamos ver como que ficou. Esse painel é um pouquinho lento, tá? Às vezes você vai trocar ali as informações e ele demora um pouco para passar. Mas rodamos, ó, 36,8 km, 108 km de velocidade média e o consumo ainda em 16,8, ou seja, 16,9 agora, e provavelmente aqui a descida vai acabar aumentando mais um pouquinho. Podemos considerar aí 17. A gente pode perceber que abaixou bastante em relação aos 19, mas tendo em vista as aceleradas que a gente deu, que não foram tão breves e nem tão poucas, 17 km por litro é realmente um consumo excelente, considerando um percurso rodoviário com ar ligado e na gasolina. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Eu vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões ao dirigir o Citroën Basalt Shine na estrada. Posso dizer para vocês que eu gostei bastante desse carro, inclusive ele surpreende. Quando a gente vê que ele é muito simples em alguns quesitos, a gente pensa automaticamente que ele não é um carro gostoso de dirigir, e muito pelo contrário, eu acho ele bem prazeroso nesse sentido. Lógico, não tem uma tocada esportiva, nada disso, mas pensando em um carro confortável, é sim muito gostoso dirigir o Basalt, ao menos nessa versão Shine. Suspensão muito confortável, sem ser excessivamente molenga. Lógico, em curvas em alta velocidade vai inclinar bastante a carroceria, mas não de forma excessiva, pelo menos na minha opinião. Os bancos são um pouquinho duros, eu imaginava que seria um pouco mais confortável, acho que isso contribuiria para o conforto geral dos ocupantes, mas nada que chega de fato a incomodar. O sistema de som eu achei também bem legal para essa categoria e essa faixa de preço. Só relembrando para vocês, essa é a versão mais cara do Basalt e custa R$105 mil, ou seja, um custo-benefício bem interessante no mercado atual. Direção, ela é um pouco mais macia, um pouco mais leve, então mesmo sendo elétrica progressiva, ou seja, ela fica mais rígida conforme a velocidade, ainda assim ela é um pouco leve na estrada, poderia ser ligeiramente mais pesada. Mas de novo, pensando em um carro com pegada bem mais confortável e mais familiar, não tem muito problema, é só uma característica, não é exatamente uma crítica que eu estou fazendo. Agora, isolamento acústico, esse eu acho que poderia ser melhor, entra bastante barulho de vento, de rolagem dos pneus e também da motorização quando você sobe um pouquinho o giro, não precisa nem subir muito. Vamos conferir como que ficou o consumo desde São Bernardo do Campo até Jundiaí. Vamos lá, o Trip A que a gente resetou saindo de lá, rodamos 79,8 km. Infelizmente esse computador de bordo não mostra o tempo pra gente, mas a média de velocidade 46 km por hora. Ponto positivo é que a média de velocidade não fica caindo com o motor desligado. Vários modelos da Stellantis, a sua grande maioria, fica contando o tempo do trip e também diminuindo a velocidade média, mesmo com o motor desligado se a chave estiver virada. E aqui o consumo então na gasolina com ar ligado o tempo inteiro, 13 km por litro, isso incluindo aquelas boas aceleradas que a gente deu para testar o desempenho na estrada. Por que que o percurso total ficou tão diferente? Porque lá na Avenida dos Bandeirantes em São Paulo a gente pegou muito trânsito hoje, então a gente demorou muito tempo para atravessar ela inteira e logicamente com trânsito intenso você fica muito tempo parado, esse carro não tem start-stop, o ar-condicionado ligado,
e aí a média vai caindo. Então, considerando tudo isso, 13 km por litro ainda é uma média de consumo muito boa aqui para o Basalt. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, eu também quero saber a de vocês. Comenta aí embaixo o que você achou dessa média de consumo rodoviário com o Citroën Basalt Shine, o que você achou do consumo total também de São Bernardo até Jundiaí e, claro, suas impressões em geral aqui no Basalt rodando na estrada comigo. Bom, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente vai ter muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.